povo! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre perguntas. Todas as perguntas que vocês tiverem, vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês me enviaram. Eu pedi para vocês me enviarem lá no Instagram Grande Londres. Aliás, se você não me segue, me siga. Instagram Grande Londres, ok? Eu já salvei algumas perguntas aqui e esse vídeo vai ser sobre isso, seja lá qual a pergunta for, tá bom? Tiveram algumas perguntas que aí também já foram além. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho condições de responder isso num vídeo como o que eu quero fazer. Então eu vou deixar para fazer mais para frente, tenho que fazer umas pesquisas, porque como eu sempre digo, nós não precisamos saber de tudo, não somos obrigados, né? Então estamos aqui aprendendo juntos, ok? Bom, pergunta número 1, a mais nossa, tipo, enche a minha caixa de mensagens mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo, o que estão passando no Brasil, mas a pergunta número 1, e que não tem a ver com a coroação, mas eu preciso falar, é sobre a tal amante do William, que tem... Ai, enfim, gente, e isso... né? Esse assunto merece um vídeo especial explicando quem é essa mulher que dizem, né, ser amante do William e que isso e aquilo. Gente, vou responder assim por cima, mas como eu falei, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. É só papo de tabloide, tá bom? Óbvio que não tem como ninguém chegar lá e falar assim, é mentira, porque nós não estamos lá na pele, né, do William para saber. Enfim, mas é tudo papo de tabloide mesmo. Foi uma vez que o The Sun soltou uma matéria falando que ela seria rival da Meghan e até elas cogitaram realmente entrar com um processo contra o The Sun, só que não tinha, assim, era muita bobeira, era muito, não tinha nenhum fato ali, né, então não tinha como entrar num processo, entrar com um processo legal, então elas acabaram desistindo, falando assim, ai, deixa que fale, só que daí respinga e sempre surgem essas histórias, tá, pra mim é fofoca de tabloide. O que acontece, a Rose, ela é amiga da família, ela mora, né, o pequeno palacete lá que ela mora, é uma casa super antiga e tem uma história também atrás disso que eu quero, tem uma história atrás disso também que eu quero contar, que é a primeira casa do primeiro-ministro aqui do Reino Unido, então, né, ela é casada com o herdeiro, né, desse político. Logo, ele é um lorde, tá? Então, ele que carrega a coroa quando tem, por exemplo, a abertura do parlamento, por exemplo, quando o rei Charles foi em vez da rainha, ele que vai carregando a coroa. Agora, eu não acredito nessas histórias e eu não acreditaria se fosse você também. E coloca na cabeça que é realmente tabloide querendo vender jornal. Bom, essa é a pergunta número 1 que me fazem, não tem a ver com a coroação. Mas, de qualquer forma, vamos aqui responder, tá bom? Repetindo, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então vamos lá para outra pergunta, vamos para a pergunta da Célia. Ela pergunta, Gi, o que o povo britânico sentiu nesta coroação? Qual o maior sentimento? Então, o povo britânico, né, segundo aquela pesquisa, que até fiz um vídeo falando, a monarquia é pop, há uma porcentagem muito alta de pessoas, mais de 50% apoia ainda a monarquia, tá? Claro que tem determinadas faixas etárias, o problema está sendo na faixa etária mais jovem, né? Os jovens nem dão muita importância assim para a monarquia. Para quem gosta da monarquia, acaba se sentindo parte da história, né? Vivenciando tudo isso. Claro que teve, sim, os seus protestos. Acho que muitas pessoas viram, né, os protestos dos republicanos. Muitos viram as faixas, né? Não é meu rei, amarela, assim, né, que são dos republicanos, e teve uma confusão, assim, que eles estavam ali para protestar, porém, a polícia, no final das contas, não deixou eles protestarem enquanto, né, na procissão ali do rei. E isso gerou uma confusão aqui, porque já estava combinado entre o partido e os policiais
que tá ok, eles poderiam ficar ali na região do Trafalgar Square, mas a polícia mudou de ideia na última hora, tiraram eles de lá e foi um caso sério. Por quê? Porque aqui nesse país as pessoas têm o direito de protestar sim. Então já deveria estar combinado lá atrás, né? Não, vocês não vão ficar aqui. Se quiserem protestar, então protestem da Praça Trafalgar Square para lá. Aí vocês são livres para protestar. Mas aqui nessa região onde as pessoas estão para ver o monarca passar, vocês não vão ficar. E aí foi essa confusão, sabe? Mas, claro, sempre vai ter quem é contra, mas no geral, assim, eu não acho que seja uma coisa assim, nossa, estamos contra a monarquia. Eu não acredito, tá? Gi, como estão as coisas por aí depois da coroação? Então, essa pergunta da Simone. Simone e Júlio Medino. Bom, Simone, assim, o que eu posso dizer? A vida volta ao normal. Você acaba ligando a televisão, é notícia sobre crise que nós estamos vivendo, a guerra, tem muito assunto agora sobre o Sudão e também o que agora o pessoal fala que mais do que tudo, nossa, eu nunca assisti, eu pensei que esse ano ia conseguir, mas o tal do Eurovision, que é como se fosse uma competição eu nem sei direito o que que é, mas eu acredito que seja, lembra aqueles antigos festivais de música que tinham no Brasil? Bem antigo, até da época, sei lá, tipo 1950, 60, acho. Então, esses festivais de música é como se fosse esse festival, só que com países, né? Países que concorrem. Então, é praticamente como se fosse uma Copa. Então, agora só se fala nisso por aqui, tá? Uma pergunta que me fizeram é: qual a importância da coroação? Bom, como eu falei para vocês, bom, em primeiro lugar, é uma tradição, né, que remonta lá desde 1066, com William I, o Conquistador. Não é conquistador de conquistador, tá? É conquistador porque ele veio conquistar, né, a ilha. Então, esse que é né, o significado dessa palavra conquistador. Então, desde então, há essa coroação. Só dois reis que não foram coroados. Um é o bem da história próxima, que é o tio da Rainha Elizabeth. Ele se tornou rei assim que o pai dele morreu. E aí ele ficou nem um ano assim, sendo rei. Aí ele abdicou por conta, né, que ele queria casar e o governo não deixava, enfim, aí ele abdicou e o pai da Rainha Elizabeth acabou, então, subindo ao trono, né, tipo, subiu, foi coroado, então, no dia que era, se eu não me engano, que era para ser a coroação do Eduardo VIII, tá? E outro rei que não foi coroado foi o rei Edward V. Edward V, que é uma daquelas crianças que foram os príncipes da torre, né? Que sumiram. Ninguém sabe se o Ricardo III matou ou sumiu com as crianças, enfim. Então, tem duas crianças que são chamadas de príncipes perdidos. Ele estava ali para esperar a coroação e no final das contas ele nem foi coroado. Então, são duas. O príncipe Charles é o 39º monarca a ser coroado ali na abadia de Westminster, tá? Não lembro o nome do rei agora, mas é tão importante assim esse momento de coroação, que teve um monarca, que eu não vou lembrar agora qual era, que não era o Charles, tá? Não era nenhum dos Charles, mas aqui estava numa guerra civil. E aí a abadia estava dominada, ele não tinha como entrar ali para ser coroado. Porém, ele foi para a cidade de Gloucester, né? E acabou sendo coroado lá. Depois que passou tudo, assim, a muvuca, aí ele voltou e fez uma segunda coroação e foi coroado ali na abadia de Westminster. Então, essa coroação, né? A importância da coroação é esse ato público, né, de uma cerimônia, até porque tem a primeira fase, digamos, é o povo, assim, ok, você vai ser o nosso rei, sabe? Tem todo um simbolismo nisso, né? Então,
Essa é a importância. E outra coisa que a importância, assim, não sei, ficou meio dúbio, assim, né? Qual que é a importância da coroação no sentido, assim, dessa cerimônia ou a importância, qual que é a importância hoje em dia dessa coroação também, acho que com relação ao apoio público que o rei precisa, né? E a coroação do jeito que foi também, uma coroação de uma forma mais simples, né? Até porque a gente está passando por meio de uma crise, então tudo foi menos. Tudo foi menos. Menos convidados, menos glamour, menos. Porque assim, nenhuma das mulheres usou tiara, então não foi aquela coisa de, ai, vamos esbanjar, vamos ostentar, vamos, né, fazer. Não. A própria, por exemplo, a procissão foi bem curta. E tudo isso, né? Se você fosse fazer a procissão que foi feita a Rainha Elizabeth, tudo requer, né, dinheiro para pegar mais e mais policiais, segurança. Então, eu acredito que essa rota foi bem curtinha por conta disso também, né? Para evitar gastos. Porque já vai para outra pergunta, olha só. Quem pagou a coroação? Eu paguei. Eu paguei. O contribuinte pagou. O contribuinte, o governo pagou. Então, para evitar os gastos muito assim, né? Porque estamos no meio dessa crise de custo de vida, então realmente ele tentou fazer o mínimo de gastos possíveis, né? Porque na época da Rainha Elizabeth II, foram 8.000 convidados. Então, eles construíram várias coisas lá dentro da abadia, tipo um poleiro lá para as pessoas conseguirem ficar. Não, é brincadeira, mas assim, uma arquibancada. E tudo isso gera muito custos mesmo. E questão de segurança também desse povo, que é muita gente de fora, enfim. Então, não. A festa diz que ficou em torno de 100 milhões de libras. Então, assim, somos nós, sim, os contribuintes que é, nós que pagamos a festa, porém, a desculpa, assim, sempre é que há um retorno muito grande, né? Porque quantos turistas acabaram vindo para cá, quantas pessoas, querendo ou não, ó. Eu mesma, comprei bandeirinha, comprei um monte de coisa. Desde, eles falam assim, desde máscaras de papelão, que eles colocam o rosto da rainha Camila, ou do Harry, ou do William, ou da Kate, ou do rei Charles, desde essas máscaras de papelão até a porcelana mais fina. E eu fiz o vídeo mostrando para vocês realmente das porcelanas lá no Palácio de Buckingham, né? E não só isso, como a rede hoteleira, e o que você precisa comer, e você, sabe? Então, essa que é né, a resposta deles. Tudo bem, vocês gastaram 100 milhões, mas nós recebemos muito mais em imposto, em compra, em geração de, né, lucro por conta dessas coisas que foram gastas. Vamos ver. Então é isso, as perguntas pelo menos que eu fiz até agora, que eu, assim, perguntas mais que eu podia responder, porque tinha umas perguntas, gente, que é muito, assim... Bom, gente, então é isso. Eu respondi algumas perguntas, né, para esse vídeo e tem, claro, muitas, muitas outras e nós vamos fazendo cada vez mais vídeos sobre a família real e também alguns assuntos relacionados a Londres, quem sabe também, né? Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu joinha que me ajuda muito, ok? E também lembre-se, né, de me seguir lá no Instagram Grande Londres, porque lá eu sempre passo as informações muito mais rápidas do que aqui. Combinado? É isso. Então espero que vocês estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!